Você já parou para pensar nas preocupações que guardamos no coração à medida que os anos avançam? Especialmente depois dos 80. Aquelas inquietudes que nos tiram o sono, mas que raramente compartilhamos, com medo de parecermos fracos ou de sermos um peso. Existe uma realidade que muitos idosos enfrentam. Uma sombra silenciosa que pode roubar a paz e a dignidade se não a enfrentarmos de frente. Não estou falando das dores físicas que aparecem com a idade, mas sim daquelas angústias mais profundas, que atingem a alma e a mente. É como se a sociedade esperasse que, ao chegarmos a uma certa idade, magicamente nos tornássemos imunes a medos e inseguranças. Mas a verdade é que, muitas vezes, é exatamente nesse período da vida que alguns dos maiores desafios emocionais e psicológicos se manifestam. Neste vídeo, vamos mergulhar nas 5 maiores angústias que pessoas com mais de 80 anos enfrentam. Medos que ninguém parece querer discutir abertamente. Vamos desvendar essas preocupações e, mais importante, vamos explorar como podemos não apenas enfrentá-las, mas transformá-las em oportunidades para fortalecer nossa paz interior e preservar nossa dignidade, vivendo uma vida plena e com propósito. Independentemente da idade, prepare-se para uma conversa sincera e reveladora que pode mudar a forma como você vê o envelhecimento. E fique comigo até o final, pois tenho algo que vai realmente surpreendê-lo. A primeira e talvez mais assustadora dessas angústias silenciosas é a perda da independência. A simples ideia de não conseguir mais fazer as coisas por si mesmo, de precisar de ajuda para tarefas cotidianas que antes eram tão naturais. É um golpe para a autoestima e a sensação de controle. Lembro-me de uma vez, conversando com Dona Celeste, uma senhora de 85 anos que sempre foi um furacão de energia. Ela me confidenciou o pavor que tinha de não poder mais cozinhar suas próprias refeições ou de ter que depender de alguém para levá-la ao mercado. Esse medo é palpável e muito real. Imagine, por um instante, a liberdade que você sente ao decidir o que comer no almoço, como organizar seu dia, ou simplesmente ir e vir sem precisar pedir favores. É uma parte essencial da nossa identidade, e a perspectiva de perdê-la pode ser avassaladora. Mas o que podemos fazer diante desse medo? A chave não está em lutar contra o inevitável, mas em se adaptar e buscar estratégias para preservar o máximo de autonomia possível. Uma das primeiras coisas a considerar é a manutenção da nossa capacidade física. Não estou falando de virar um atleta olímpico, mas de manter o corpo ativo de forma adequada. Pequenas caminhadas diárias, exercícios leves de alongamento ou de fortalecimento muscular, mesmo que feitos dentro de casa com a ajuda de uma cadeira, podem fazer uma diferença enorme na sua mobilidade e equilíbrio. Existem muitos programas e fisioterapeutas que se especializam em exercícios para idosos, focados em manter a força necessária para as tarefas do dia a dia, como levantar da cama, caminhar com segurança ou carregar uma sacola leve. Pense na importância de manter seus músculos das pernas fortes para evitar quedas, que são uma das maiores ameaças à independência na velhice. Um simples agachamento leve, segurando em algo firme, pode ser um grande aliado. Além da atividade física, a tecnologia pode ser uma aliada surpreendente. Muitos veem a tecnologia como algo complexo e distante, mas ela pode ser uma ponte para a independência. Ferramentas como aplicativos de entrega de supermercado ou farmácia. Dispositivos de assistência por voz que podem ligar para alguém ou controlar a iluminação. Ou até mesmo relógios inteligentes que detectam quedas e chamam por ajuda. Estão se tornando cada vez mais acessíveis e intuitivos. Não se trata de se tornar um expert em computação, mas de aprender a usar algumas dessas facilidades
que podem simplificar a vida e reduzir a necessidade de dependência física de outras pessoas. Dona Celeste, depois de muita resistência, aprendeu a usar um aplicativo para pedir suas compras e me disse que se sentia uma rainha por não precisar mais depender da filha para isso. Outro ponto crucial é a adaptação do ambiente doméstico. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Barras de apoio no banheiro, tapetes antiderrapantes, iluminação adequada em todos os cômodos, e até mesmo a reorganização dos móveis para criar um caminho mais livre podem prevenir acidentes e tornar a casa mais segura e funcional. O objetivo é que sua casa seja um santuário de segurança e autonomia, não uma fonte de preocupação. É sobre criar um ambiente onde você se sinta capaz e seguro, minimizando os riscos que podem levar à perda de independência. E, por fim, mas não menos importante, está o planejamento proativo e a comunicação. Conversar abertamente com a família e com pessoas de confiança sobre seus desejos e preocupações é fundamental. Estabelecer um plano para o futuro, talvez com a ajuda de um consultor financeiro ou jurídico, pode aliviar a ansiedade sobre como as coisas serão gerenciadas se a independência diminuir. Saber que há um plano, que seus desejos são conhecidos e respeitados, oferece uma paz imensa. Não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria e força. Ao invés de esperar que as dificuldades apareçam, estar à frente delas nos permite manter as rédeas da nossa vida em nossas próprias mãos pelo maior tempo possível. Manter uma mente ativa, lendo, fazendo palavras cruzadas, aprendendo algo novo, também contribui imensamente para a autonomia, pois a clareza mental nos permite tomar decisões e gerenciar nossa própria vida com mais eficácia. Agora que desvendamos como manter a chama da independência acesa, vamos falar sobre outro medo que, muitas vezes, anda de mãos dadas com a idade avançada. O medo da solidão e do isolamento é uma angústia que toca profundamente a alma, à medida que envelhecemos. O círculo social pode naturalmente diminuir, amigos se mudam, alguns partem, e a família, muitas vezes, está ocupada com suas próprias vidas. A sensação de estar sozinho, de não ter com quem compartilhar uma história, um riso ou até mesmo uma preocupação simples, pode ser incrivelmente dolorosa. Já ouvi muitas vezes a frase: às vezes, a casa está cheia, mas o coração está vazio. Isso é um reflexo desse medo. É a dor de se sentir invisível, de não pertencer a lugar nenhum, mesmo que fisicamente cercado por pessoas, para combater essa sensação avassaladora. Precisamos ser proativos na busca por conexão. É como cultivar um jardim se você não plantar e cuidar. Ele não florescerá. Uma das maneiras mais eficazes é envolver-se em atividades sociais. Muitas cidades e bairros possuem centros de convivência para idosos, grupos de caminhada, clubes de leitura ou aulas de artesanato. Essas atividades não são apenas passatempos. São oportunidades vitais para conhecer novas pessoas com interesses semelhantes e construir novas amizades. Dona Maria, que costumava passar os dias sozinha em casa, começou a frequentar um grupo de bingo no bairro e hoje é uma das pessoas mais animadas, sempre com uma história para contar sobre suas novas amigas. Além disso, o voluntariado pode ser uma fonte inesgotável de propósito e conexão. Doar seu tempo para uma causa em que você acredita, seja em um hospital, uma creche ou uma instituição de caridade, não apenas beneficia os outros, mas também lhe proporciona um senso de valor e pertencimento inestimável. Estar em contato com diferentes gerações, compartilhando sua experiência de vida, pode ser uma troca rica e revigorante.
As conexões intergeracionais são especialmente poderosas. Que tal se voluntariar para ler para crianças em uma biblioteca, ou talvez oferecer sua experiência para um projeto comunitário? Essas interações preenchem o vazio e combatem a solidão de uma forma que poucas outras coisas conseguem. E sim, a tecnologia surge novamente como uma ponte, embora não substitua o contato humano direto. As chamadas de vídeo com netos que moram longe, ou participar de grupos online com pessoas que compartilham seus hobbies como jardinagem ou culinária. Podem manter a mente ativa e o coração conectado. Não subestime o poder de um bom telefone ou tablet nas mãos de um idoso para manter laços familiares e de amizade. O importante é não se isolar. É buscar ativamente essas conexões, porque elas são o oxigênio para a alma. Passando para a terceira grande preocupação que aflige muitos idosos. Temos as preocupações financeiras. Este é um medo com raízes muito práticas e visíveis. A renda muitas vezes é fixa ou diminui após a aposentadoria, enquanto os custos de vida e, especialmente, os gastos com saúde tendem a aumentar. O temor de não ter o suficiente para cobrir despesas básicas, de se tornar um fardo para a família ou de ser vítima de golpes. É uma realidade que assusta. O envelhecimento, infelizmente, pode nos tornar mais vulneráveis a pessoas mal intencionadas que se aproveitam da confiança e da pouca familiaridade com certas tecnologias. Para proteger sua paz e dignidade nesse aspecto, o primeiro passo é buscar conhecimento e informação. Entender sua situação financeira atual. Fazer um orçamento realista e identificar onde seu dinheiro está sendo gasto é fundamental. Não tenha vergonha de procurar ajuda profissional. Bancos, consultores financeiros de confiança ou até mesmo programas governamentais podem oferecer orientação gratuita ou de baixo custo. É crucial falar com alguém em quem você confia e que seja imparcial, evitando conselhos de pessoas que podem ter segundas intenções. Uma conversa aberta com os filhos sobre a situação financeira, se for o caso. Também pode aliviar pressões e abrir portas para soluções conjuntas. Sempre mantendo sua autonomia nas decisões, a prevenção contra golpes e fraudes é outro pilar essencial, infelizmente. Criminosos frequentemente miram idosos, usando táticas de pressão e histórias elaboradas. Lembre-se sempre, desconfie de ofertas boas demais para ser verdade. De ligações ou mensagens pedindo dados pessoais ou dinheiro de forma urgente. Bancos e instituições sérias nunca pedirão sua senha ou informações bancárias por telefone ou e-mail. Se alguém ligar dizendo ser de um banco ou da polícia e pedir dinheiro, desligue imediatamente e ligue para o número oficial da instituição para verificar. É melhor ser cauteloso e até um pouco desconfiado do que se arrepender depois. Proteja seus documentos. Não compartilhe muitas informações pessoais com estranhos e converse com seus familiares sobre qualquer contato suspeito. A informação é sua maior defesa contra essas ameaças. Ter um planejamento para o futuro. Talvez com um fundo de emergência, por menor que seja, ou um seguro de saúde que se adeque às suas necessidades. Pode trazer uma sensação de segurança. Não é sobre ter uma fortuna, mas sobre ter um controle inteligente dos seus recursos, por mais limitados que sejam, para garantir que as necessidades básicas sejam atendidas e que você não seja pego de surpresa. Esteja sempre atento e seja proativo em gerenciar suas finanças, e você protegerá sua tranquilidade e sua dignidade. Agora, vamos mergulhar em outros medos igualmente importantes, que muitas vezes são deixados de lado nas conversas do dia a dia. O quarto grande medo que paira sobre muitos, à medida que a idade avança, é o medo da doença
e da dor. Ninguém quer ser um fardo. Ninguém quer sentir-se fraco e vulnerável. E a perspectiva de uma doença crônica ou de dores constantes pode ser apavorante. O corpo, que antes era uma fortaleza, começa a dar sinais de desgaste. E a ideia de perder a autonomia física devido à saúde é uma preocupação muito real. É o medo de não conseguir se levantar da cama, de não ter energia para aproveitar o dia, de depender de remédios e tratamentos que podem parecer invasivos. Para enfrentar esse medo, a abordagem mais eficaz é a proatividade no cuidado com a própria saúde. Isso significa não apenas ir ao médico quando algo dói, mas fazer exames de rotina regularmente, seguir as orientações médicas à risca, tomar a medicação corretamente e manter um estilo de vida o mais saudável possível. Pequenas escolhas diárias, como uma alimentação balanceada rica em frutas, legumes e proteínas, e uma hidratação adequada, são defesas poderosas. O corpo, mesmo envelhecido, responde ao cuidado muitas vezes. A dor pode ser gerenciada com a abordagem correta, seja através de fisioterapia, exercícios leves, ou até mesmo terapias complementares que ajudam a mente a lidar melhor com o desconforto. Lembre-se que você é o principal guardião da sua saúde. Estar bem informado sobre suas condições e ser um participante ativo nas decisões sobre seu tratamento lhe dá poder e controle. Além do físico, a resiliência mental desempenha um papel crucial. Aceitar que algumas limitações podem surgir faz parte do processo. Mas isso não significa se entregar. É sobre encontrar novas formas de fazer as coisas, de adaptar-se com criatividade. Pessoas que mantêm uma atitude positiva, que focam no que podem fazer e não no que não podem, tendem a ter uma melhor qualidade de vida, mesmo com desafios de saúde. A mente tem um poder incrível sobre o corpo, e manter-se otimista, engajado e com um propósito pode fortalecer sua capacidade de lidar com a dor e a doença. Conversar abertamente com o médico e com a família sobre suas preocupações e expectativas também alivia a carga emocional e garante que você receba o suporte necessário. E, por fim, chegamos ao quinto medo, talvez o mais sutil, mas igualmente impactante: a perda de propósito e relevância. Depois de uma vida inteira dedicada ao trabalho, à família, a construir algo, muitos idosos se veem sem as rotinas que antes definiam quem eles eram. Os filhos cresceram, os netos têm suas vidas agitadas, e a sensação de não ser mais necessário, de não ter mais um papel importante na sociedade ou na família, pode ser devastadora. É como se, de repente, o palco da vida ficasse vazio e a pessoa se sentisse invisível, sem contribuição a oferecer. Mas essa é uma das maiores falácias do envelhecimento. A experiência e a sabedoria acumuladas ao longo de décadas são um tesouro inestimável. O segredo para combater esse medo é justamente encontrar novas formas de expressar esse valor. Que tal descobrir uma nova paixão? Aprender um novo idioma? Um instrumento musical? Pintar? Escrever um livro de memórias? Ou até mesmo um novo artesanato? O cérebro adora ser desafiado. E aprender algo novo não só mantém a mente afiada, como também abre portas para novas interações e novos propósitos. Muitas universidades oferecem cursos especiais para a terceira idade. E até mesmo tutoriais online podem ser um bom começo. Ser um mentor é outra forma poderosa de manter a relevância. Compartilhar sua sabedoria e experiência com as gerações mais jovens, seja na sua família ou na comunidade. Pode ser incrivelmente gratificante ajudar um neto com a lição de casa. Contar histórias sobre como a vida era no seu tempo. Ou até mesmo oferecer conselhos para um jovem empreendedor. São maneiras de se sentir útil e valorizado.
Sua trajetória de vida é única e cheia de lições valiosas que podem guiar e inspirar os outros. O voluntariado, que mencionamos ao falar da solidão, também se encaixa aqui. Oferecer seu tempo para uma causa que você valoriza, como ajudar em um asilo, em uma biblioteca ou em um banco de alimentos, proporciona um senso de missão e a oportunidade de fazer a diferença. É sobre redefinir o propósito, não como algo grandioso e público, mas como a soma de pequenos atos de amor, de aprendizado e de contribuição que preenchem sua vida de significado. Ao longo desta conversa, exploramos os medos mais profundos que podem nos assombrar depois dos 80, a perda da independência, a solidão que aperta o coração, as preocupações financeiras que nos tiram o sono, o medo da doença e da dor, e a angústia de perder o propósito e a relevância. Mas, mais importante do que apenas nomeá-los, conversamos sobre as ferramentas e as atitudes que podemos adotar para enfrentar cada um deles. Lembre-se sempre: envelhecer não significa definhar. Significa amadurecer. E cada fase da vida traz seus próprios desafios e suas próprias belezas. Pequenas mudanças de perspectiva. Um pouco de planejamento e a vontade de se manter ativo, conectado e com um propósito, podem fazer uma diferença gigantesca na sua paz e na sua dignidade. Sua idade é um testemunho de sua resiliência, de sua sabedoria e de sua capacidade de se adaptar e de florescer. Não permita que o medo silencioso de outros roube a alegria e a plenitude que você merece. Eu adoraria saber o que você pensa sobre esses medos e como você os enfrenta. Deixe seus comentários abaixo e compartilhe suas experiências, pois sua história pode inspirar muitas outras pessoas. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe alguma clareza, por favor, deixe seu like, pois isso nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conversas como essa, para que possamos continuar crescendo e aprendendo juntos. Viva a sua melhor vida em todas as idades.